Olá, gente, eu sou a Projac e hoje eu quero falar com vocês sobre um dos teoremas mais importantes da matemática, que é o Teorema de Tales. Isso mesmo, um teorema criado por Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia. Ele era filósofo e acabou também fazendo vários experimentos matemáticos, isso mesmo. E é o seguinte, gente, Tales, ele se dedicou, dentro da matemática, focando na parte de geometria. Então, quando nós falamos do Teorema de Tales, a gente está se referindo a proporções geométricas, né? Então, quando a gente vai estudar o Teorema de Tales, ele que conseguiu medir a altura de uma pirâmide sem precisar subir nela, simplesmente utilizando proporção e segmentos, noções geométricas, a gente precisa ter em mente que esse teorema, um dos mais famosos da matemática, tem como base a proporcionalidade, isso mesmo, a proporção. Então, vamos aqui avançando para os conceitos aqui, gente, olha. Quando a gente fala de teorema de Tales, é muito importante que você veja essa figura, tá? Sempre essa figura vai estar ligada ao teorema de Tales, por quê? Tales, ele fez seu estudo baseado em feixes e retas paralelas, né? Então, nós temos aqui essa imagem já formada de como Tales observou as proporções entre os segmentos. E a gente vai ver detalhado cada partezinha dessa. A primeira delas é o seguinte: o que é um feixe de paralelas, né? São um conjunto, gente, de retas distintas em um plano. E o que são que são paralelas entre si. Então, Tales ele começou a observar retas paralelas. Olha só que interessante, ó. Aqui você está vendo, aqui são retas paralelas. E feixe, porque é um conjunto de retas paralelas. Então, nós temos aqui um conjunto de retas paralelas, RST, e são paralelas porque não tem nenhum ponto em comum. Então, Tales observou isso aí, ó. Um feixe de paralelas, de retas paralelas. E depois disso, Tales imaginou em cortar essas retas paralelas por retas transversais, ou seja, que cruzam, que cortam todas as retas do feixe. Olha como isso ficou. Olha aqui as retas transversais aqui, ó, A e B. Então, ele tem um grupo de retas paralelas e nessas retas paralelas ele traça transversais, tá vendo? Como temos aqui a A e a B. Depois disso, a gente vai ter aqui a famosa imagem do Teorema de Tales. E quando Tales fez esse corte, pegou as retas paralelas e cortou pelas transversais A e a transversal B, ele começou a marcar pontos, nessas retas. Então, tem o ponto A, tem o ponto B, tem o ponto C e o ponto D. E ele notou que isso era correspondente a quem estava lá do outro lado. Não que seria igual, mas que seria proporcional, ou seja, esse ponto A é proporcional ao outro ponto A, e o B é proporcional ao outro ponto B, e assim por diante, tá certo? Então, aqui nós temos segmentos correspondentes, que são proporcionais um ao outro. E dentro desse estudo de retas paralelas e de transversais, vem o Teorema de Tales, que diz o seguinte: se duas retas transversais intersectam um feixe de retas paralelas, então a divisão entre qualquer dois segmentos de uma transversal será igual à razão dos segmentos correspondentes lá do outro lado. Então, Tales estava dizendo, se a gente fazer a divisão desse segmento A por B pelo segmento CD, isso vai ser igual a eu dividir o segmento A', B' por C' e D'. Ou seja, aqui nós temos o Teorema de Tales na forma aqui da proporção e que a gente resolve esse Teorema de Tales usando uma simples regra de 3, tá certo? Então, o Teorema de Tales ele fala o seguinte, ó, tá vendo esse segmento A, B? Isso aqui dividido pelo CD é a mesma coisa do A', B' dividido pelo C' e o D'. Esse é o Teorema de Tales. E aqui nós temos mais um exemplo disso, Ó, se a gente tivesse aqui também o segmento AC, isso é proporcional aqui a AB, que também é o A', C'. Então, é só você observar que você vai ver as proporções. E a gente vai ver isso agora em um exercício, Vamos ver aqui
alguns exercícios que mostram essa proporção e como a gente usa a regra de 3 para resolver o teorema de Thales. Aqui é um exemplo no cotidiano, né? Porque Thales sabia que os raios do Sol, eles emitiam raios paralelos, olha, aqui mostra isso, né? Então, sempre que você tem feixes de retas paralelas e tem uma transversal, você está vendo o teorema de Thales. E a gente vai agora resolver algumas situações, lembrando que, se por acaso vocês têm um teorema de Thales, uma questão, e ela tá assim, ó, cruzada, não se assuste. A proporção de Thales vai continuar valendo, tá? Só que você não vai mais fazer a regrinha de 3, por exemplo, AB tá aqui, eu tenho CD. Pronto, isso aqui é proporcional, ó. AB é igual ao CD. E eu tenho aqui o AB, o A sobre B, ele é proporcional ao E sobre F. Ou seja, eu não posso colocar o F aqui, ó, sobre o B, por exemplo, porque essa reta transversal ela está cruzadas. E Thales era bem claro dizer que a gente tem que dividir quem está na mesma reta transversal. O A sobre B e o E está na mesma reta que o F. Então, eu tenho que dividir o E por F, tá? Então, esse é o segredo do teorema de Thales. A gente tem que dividir, botar na forma de fração de razão quem está na mesma linha transversal e comparar com quem está na outra, tá certo? E esse segredo, claro, a gente vai fazer exercício simples aqui, ó. Aqui fala o seguinte: a figura abaixo nos mostra duas avenidas, né, que partem do mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros e o outro aqui mede x, que é o que a gente quer descobrir. Então, quando eu observo isso, veja que nós temos aqui essas retas paralelas, né? Essa e nós temos o teorema de Thales aqui podendo ser aplicado para que a gente resolva e descubra quem é esse x. Lembrando que eu falei nesse instante, para fazer o teorema de Thales, eu tenho que dividir quem está na mesma reta transversal. Então, veja, 60 está sobre x, tá aqui, ó, 60 sobre x. E o 80 está sobre 90 aqui, ó. Tá vendo? Tá na mesma linha do 90. Então, eu igualo isso aqui e faço uma regra de 3. Multiplico cruzado, porque isso é uma proporção. Então, 80 vezes x, 80x. 60 vezes 90, 5.400. Então, aqui eu posso dizer que x é igual a 5.400, ó, dividido por 80, por isso a resposta é 67,5 metros, ok? Então, quando você quer resolver o teorema de Thales, você vai fazer uma regra de 3. Lembrando que você precisa lembrar que a razão, a divisão, acontece em quem está na mesma linha. O 60 está dividido por x porque eles estão na mesma linha transversal, na mesma reta transversal. E o 80 está dividido por 90 porque eles estão na mesma reta transversal. E se você observar também, o 60 está proporcional a 80, que está do outro lado, e o x está proporcional a 90, que está também do outro lado. Então, é só montar a regra de 3 e resolver. Veja que isso vai acontecer aqui também nessa questão, ó. A gente tem na figura aqui os segmentos, né, BC e DE paralelos. Então, nós temos aqui o AB, que mede 30. Então, aqui nós temos o AB, ó, que mede 30. Nós temos o AD, que mede 10. Então, aqui nós temos o AD, que mede 10. Nós temos o AE, que mede 12. Então, aqui é E, ó, tá vendo? E a pergunta fala o seguinte: qual é o comprimento, né, do CE? Observe, aqui eu nem precisaria desse 30, né? Eu vou observar isso aqui, ó. O AD, que é 10, está para o 12 aqui do outro lado, que é o AE. Então, eu tenho aqui o 10, que divide por 20, ó. Veja que está na mesma reta transversal, então ficou 10 dividido por 20. Isso vai ser igual ao 12, que divide x. Então, o teorema de Thales, a regrinha simples aqui, ó. Isso vai ser 10x igual a 240. Então, a gente vai ter aqui que x é igual a 240 dividido por 10, por isso a resposta 24.
Tá vendo? É só olhar quem está na mesma linha, na mesma direção. E esse 30, professora, estava aqui só por estar, para tentar tirar você do foco. Mas o que você precisava era comparar, né? Se é uma regra de 3, você tem 3 valores e está faltando um. Então, é só fazer a regra de 3. E aqui tem uma questão interessante que pode aparecer utilizando o teorema de Tales, que é a seguinte. Você tem o problema, ó, 15 está para o x, o 25 está para o y, porém você precisa fazer uma proporção, mas você não tem 3 valores e quer descobrir um. Aqui você tem 2 valores e tem 2 letras. Quando isso acontece, geralmente a questão ela vai te dar o total. Por exemplo, aqui ela diz que x mais y é 15. Então, observe, a gente vai fazer aqui uma proporção pelo total. Simples assim, simples assim, a gente vai fazer uma proporção pelo total. Veja, se x mais y mede 15, então eu vou somar esse lado. Eu vou ter 15 e 25, que mede o quê? 40 metros. Então, agora eu vou poder fazer a minha proporção, né? Eu vou ter aqui, ó, 15, que está sobre... que está aqui relacionado com 40 do outro lado, então agora eu tenho total de um lado e total do outro, e aí eu vou fazer por parte, né? O 15, o x está na linha do 15 aqui, do que mede 15, então vai ficar 15 sobre x, que vai comparar com 15 lá do outro lado, então esse tamanho todo que é 40, eu tenho 15 aqui. Agora sim eu posso fazer a regra de 3 se baseando pelo total, porque é isso que eu tenho aqui, o total. E aí eu vou fazer aqui duas regras de 3, né? Uma para o x e outra para o y. Então, eu vou ter 40x igual a 15 vezes 15. Olha só que vai dar 225. Então, x vai ser igual a 225 dividido por 40. Isso mesmo. Então, 225 dividido por 40 vai dar aqui aproximadamente aqui 5,6, ou então exatamente 5,625. Muito bem. Agora eu quero descobrir o y. Eu continuo vendo, ó, se esse total todo aqui dessa reta transversal é 15, eu vou ligar com o 40 do outro lado aqui, ó. Aí eu vou ver, eu já sei o x, então agora eu quero descobrir o y. Só que o y está direcionado ao 25. Pronto, agora é só fazer a regrinha de 3. 40y é igual a 25 vezes 15. Vocês vão ver que vai dar 375. Então, vocês vão ter que y é igual a 375 dividido por 40. Isso vai ser o seguinte, 9,3 aproximadamente, ou 9,375. Então, fica aqui, gente, a dica do teorema de Tales. Independente da forma que apareça, você tem que lembrar que a gente usa a regrinha de 3 para utilizar. Só que na hora de montar as divisões, você tem que olhar quem está na mesma linha transversal, tá certo? Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, nesse último exemplo que a gente deu, 10 sobre 20, 12 sobre x, porque eles estão na mesma linha, na mesma reta transversal. Qualquer dúvida, procure a Projac. Forte abraço e até a próxima.